Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula dedicada a estudar a teoria clássica de oscilações e ondas. Muito bem, então agora vamos tentar fazer o teste de verificação de validade dessas funções diante da equação diferencial que representa o oscilador harmônico simples em uma única dimensão ao longo do eixo X. Vamos então fazer o teste aqui cuidadosamente. Então vamos testar, fazer a verificação da validade. Então para x1 de t igual a seno de ômega t, então vamos derivar aqui, derivação em relação ao tempo aplicada sobre x1 é a derivação em relação ao tempo aplicada sobre seno de ômega t. Isso é derivada de seno, nós sabemos com base no cálculo diferencial e integral que derivada de seno é o próprio cosseno. Então, o cosseno de ômega t multiplicado pela derivada de ômega t em relação a t. O ômega é uma constante numérica, Então aqui nós temos cosseno de ômega t. Nós sabemos que o limite de uma constante numérica, a própria constante numérica, que implica que a derivada de uma constante numérica é igual a zero. Então nós temos ômega dt em relação a t, o cosseno de ômega t. Então isso é ômega cosseno de ômega t. Pois derivada de tempo em relação a tempo é igual a 1. Muito bem. Derivada de ordem 2 em relação ao tempo aplicada sobre o seno de ômega t é a derivada em relação ao tempo aplicada sobre a derivada em relação ao tempo aplicada sobre o seno de ômega t. Então nós temos derivada em relação ao tempo. Como resultado nós temos ômega cosseno de ômega t. E constante pode ser sem perda de generalidade retirada da aplicação do operador de derivada. Então nós temos ômega derivada em relação a t aplicada sobre cosseno de ômega t. Então isso é igual a ômega derivada do cosseno menos 1 multiplicado pelo seno de ômega t multiplicado pela derivada de ômega t em relação a t. Então isso é menos 1 ômega multiplicado por ômega resultante da retirada do ômega aqui da aplicação do operador de derivada, seno de ômega t e a derivada de t em relação a t. Derivada de t em relação a t, derivada de polinômio, isso é igual a 1. Nós mostramos em detalhes isso na nossa playlist intitulada Cálculo Diferencial e Integral sob contexto da análise real. Playlist também exibida, corrigindo e compilando, reunindo diversos vídeos sobre cálculo diferencial e integral em como análise real. Playlist é essa, a exemplo dessa playlist, que aqui está em epígrafe em tela, em mote aqui. Todas elas estão disponibilizadas, ambas estão disponibilizadas no nosso canal intitulado Professor Daniel Meira, canal este sediado hospedado na plataforma do YouTube. Então aqui a derivada de ordem 2 em relação ao tempo aplicada sobre seno de ômega t, isso é igual a menos 1 ômega elevado a 2 seno de ômega t. Então nós vamos cuidadosamente substituir a equação diferencial, e a equação diferencial nós sabemos é d2 x de t, x1 de t, dt2, isso é então menos 1 ômega elevado a 2 seno de ômega t, e aqui nós temos menos 1 ômega elevado a 2 e seno de ômega t é x1. Então aqui nós temos menos ômega elevado a 2 x1 de t, de modo que efetivamente x1 de t igual a seno de ômega t
é solução da equação diferencial. Agora, qual é a equação diferencial? Referimos-nos a essa equação diferencial. A equação diferencial do oscilador harmônico simples, ou em outras palavras, a equação diferencial do sistema massa-mola, do sistema composto por uma estrutura material dotada de massa M acoplada a uma mola perfeita, oscilando ao longo única e exclusivamente do eixo X. Muito bem, vamos encerrar nesse ponto e retomaremos oportunamente. Muito obrigado a todos.